Olá pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui para apresentar um tópico diferente para vocês, um tema diferente. Trata-se de um assunto relacionado à disciplina de física e o tema, tá, é mecânica. E dentro da mecânica nós estamos estudando como que ocorre, como que se dá os movimentos, tá? Estamos ainda iniciando esse estudo, engatinhando no estudo dos movimentos. Isso é, estamos construindo conceitos, tá? Para que se torne perceptível a compreensão e o entendimento da física a todo momento, a todo instante em nossa volta. Aula 2, pondo as coisas no lugar. Um carro anda, um ventilador gira, uma viga é sustentada. E por trás disso, adivinha quem é que está? A mecânica de cada coisa. Bom, nós temos aqui, né, a classifica mecânica, uma lista de classifica mecânica, né? Quais são as coisas que se deslocam? Skate, transatlântico, asa delta, Fiat, prancha, ônibus, trem. Quais são as coisas? As coisas que giram. Planeta, bailarina, um grande ventilador, uma roda gigante, furadeira, peão, coisas que produzem movimento, o vento, mini motor, mamonas, chute. E o que controla o movimento? Pastilhas de freio, volante, motorista, trilho. E as coisas que ampliam as forças, macaco, tesoura, pé de cabra, cortador de grama e tudo mais. Descaroçador. E as coisas que ficam em equilíbrio, ponte, torre, pirâmide. As estruturas metálicas que sustentam os tetos em gerais, né? Curso de mecânica, garanta seu futuro agora. E aprenda a mecânica de modo rápido, eficiente, conserte tudo usando um clipe e aquele jeitinho brasileiro. Sabe qual é o endereço? Rua Parafuseta 555, perto do metrô. Bom, pessoal, esse tema aqui ele é bem interessante porque ele está fazendo aqui uma classificação, tá? Das coisas que está envolvida a mecânica, né? Existem dois tipos de movimento que nós estudamos. Quais são eles? Os deslocamentos, né? Que é a translação. A translação é todo movimento onde ocorre deslocamento. E nós temos movimento giratório, não é? Onde aparentemente não acontece o deslocamento. Nós temos certas ferramentas, né, que produzem movimento, mas nós também temos algumas outras coisas que também produzem movimento, né? Vento, os motores, né? Nós produzimos movimento através de um chute, os carros produzem movimento. Esses movimentos eles também podem ser controlados. Então, existem coisas que controlam esse movimento, equipamentos e máquinas. Pastilha de freio, volante de carro, motoristas, nós também podemos controlar o movimento, os trilhos de um carro, de um trem, aliás. Eles também, através dele, é controlado o movimento do trem. As coisas que ampliam o movimento, nós temos aí o macaco, uma tesoura, o pé de cabra, o cortador. Então, veja só. A mecânica, ela trabalha a produção de movimento e o equilíbrio das coisas, né? Essa produção de movimento também está envolvido, às vezes, em ampliar um movimento do meu corpo, da minha mão. Uma pinça, por exemplo, não é uma máquina que produz um tipo de movimento, que é executar uma tarefa, como puxar um fio fininho. Essa pinça, ela mostra aí um equilíbrio, uma maneira como eu vou aplicar uma força em um determinado momento, em um determinado local, né? De maneira bem precisa. E essa ferramenta, ela está relacionada à mecânica dos movimentos. Por quê? Olha só, pondo as coisas no lugar.
Então, nós temos 3 ideias: movimentos, força e equilíbrio. Os movimentos, existem 2 tipos de movimentos: translação e rotação. E as forças, existem muitos modos de a gente usar essa força, não é? Como nós vimos nas coisas classificadas. E equilíbrio é que quando nós estamos produzindo forças, nós queremos deixar alguma coisa em equilíbrio. O equilíbrio. Para algo estar em equilíbrio é porque existem forças que estão se anulando. As coisas se deslocam, as coisas que giram, coisas que controlam o movimento e coisas que ampliam a força. Então, quando falamos de, por exemplo, em um carro, o movimento, entende-se que o veículo ele está se deslocando, ou seja, saindo do seu lugar. Na física, esse tipo de movimento a gente chama de translação. Temos coisas que giram também, que produzem um movimento giratório. No entanto, quando falamos de um ventilador em movimento, não entendemos que esse aparelho sai andando por aí, né? Mas sim funcionando pelo giro de sua hélice. E na física, a gente chama esse tipo de movimento de rotação. E relacionado à força, nós temos aqui 2 ideias. Quais são elas? De controlar o movimento, ampliar esse movimento e até mesmo em produzir movimento, né? As forças fazem o quê? Produzem movimento, as forças, elas controlam o movimento e as forças podem ampliar um movimento, tá? Através de certos equipamentos, certas máquinas. Os motores e combustíveis são exemplos de coisas que produzem movimento. E graças ao motor e à energia e o combustível que o carro pode se mover. Existem coisas cuja função é controlar o movimento. Quais são essas coisas? Paraquedas, ele suaviza a queda do paraquedista. O freio de um carro pode impedir seu movimento ou simplesmente diminuí-lo. E o volante controla essa direção e o movimento. As coisas que ampliam a nossa força. Outro tipo de coisas também estudado pela física são os equipamentos ou ferramentas, cuja função é ampliar a nossa capacidade de exercer força. Um guindaste, desde um guindaste a uma pequena pinça, né? Dizemos que eles, um macaco, pé de cabra. Coisas que permanecem em equilíbrio. O que permanece em equilíbrio, né? Em outras situações, é o equilíbrio que aparece como algo essencial. É o que ocorre, por exemplo, em uma ponte. A falta de equilíbrio, neste caso, pode ter consequências desastrosas. Então, essas ideias permitem analisar a maioria das coisas e situações ligadas à mecânica. Essas 3 ideias que nós acabamos de citar. Numa bicicleta, por exemplo, podemos encontrar todas essas ideias contidas, né? O ciclista permanece em equilíbrio. A bicicleta se desloca, o freio controla o movimento, o pedal amplia as forças e as rodas fazem o movimento rotatório, giram. O guidão controla o movimento e o ciclista produz o movimento. Então, tudo isso aí a gente está montado num triângulo aí, né? Movimento, força e equilíbrio. Movimento. Os que se deslocam e os que giratório. As forças pode ser de 3 naturezas. Produzir movimento, controlar o movimento ou ampliar a força. Ou elas mesmas se ampliam, não é? Através de alguns instrumentos ou máquinas. Na ideia de força, nós temos aí os motores, os ventos e a gasolina são coisas que produzem os movimentos. Freios, volante e trilho controlam. E ampliam as forças são as máquinas, martelo, alicate, macaco, até mesmo o carrinho de mão. E as coisas que ficam em equilíbrio? Ponte, balança e bicicleta. Então, essas 3 ideias, a gente diz que é o tripé da mecânica, né? Entrevista com o mecânico. Essa atividade aqui eu já passei para a sala, que é você fazer essa pesquisa aqui com esse tripé. Sobre movimento, temos 3 perguntas, né? Quais são os fatores que determinam a velocidade de um automóvel? 2. Como é feita a transmissão da rotação do motor para as rodas? 3. Qual é a ligação entre a velocidade de giro do motor
RPM é a potência, a velocidade do carro. E sobre as forças, nós temos 3 ideias a ser trabalhada: produção do movimento, controle do movimento e ampliação de força. Ó. Como a queima do combustível produz esse movimento? E a segunda ideia, como funciona o sistema de direção de um carro? Existe sistema de direção que exige menos força ou menor força? 6. Como funciona o sistema de freio de um carro? Existe sistema de freio que exige menor força? E sobre o equilíbrio, nós temos uma pergunta, para ser pesquisada. Quais são os fatores que determinam a estabilidade de um veículo ou de um automóvel? Como é que funciona? Então, eu quero que vocês entrevistem um mecânico, tá? E dê uma pausa aqui nesse vídeo, tá? Tá aqui as ideias que vocês vão pesquisar. Essas 3 ideias aqui, ó. Tá bom? A primeira, essas 2, aliás, sobre o movimento, essas 3, sobre as forças, 4, 5, 6, sobre o equilíbrio, a 7ª. E aqui finalizamos nossa aula 2. Ok, pessoal, por enquanto é só. Bons estudos. Beijos!